Hoy vamos a hablar sobre el versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Levanta su Biblia, por favor. Amado y querido Dios, bendiga esta lectura, Señor, de hoy. E dá-nos entendimento, sabedoria para interpretar o Apocalipse, para entender e ser, meu Padre, edificados por el mensaje, por el contenido espiritual importantíssimo que tem este livro. Bendiga, Senhor, iluminando-nos. Ensina-me para que eu possa ensinar a tu pueblo. Ilumina-me para que eu possa iluminar a tu pueblo. E que a Bíblia desta pessoa esteja com cada página consagrada, para que todas as vezes que esta pessoa agarre a Bíblia de ella para leerla, tu Espírito maravilhoso hable com ella. É isso o que determinamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu estava en el Espírito en el día del Señor. Entonces Juan estava en el Espírito en el día del Señor. Espírito com letra maiúscula, que significa Espírito Santo. Ele estava totalmente concentrado, enfocado em las coisas de Deus. Ele não estava distraído. Allá em la isla de Patmos não havia Betty la Fea, a novela Betty la Fea, para ver. Não havia uma música FM para escuchar. Não havia uma minissérie para que ele mirara em Netflix. Não havia Facebook, Twitter, não havia redes sociais. Ele não estava distraído com nenhuma coisa deste mundo. Ele estava em espírito, estava em espírito de oração, enfocado. Os pensamentos de Juan estavam vueltos para Deus. Estar em espírito é você estar com seus pensamentos vueltos para Deus, não estar distraído com as coisas deste mundo. Então, ele estava em espírito en el dia del Senhor. Há muitos anos atrás, nós de la Igreja Universal creíamos equivocadamente que este dia del Senhor era el dia domingo. Nós hasta predicávamos: domingo é o dia del Senhor. Usted não pode faltar na igreja domingo, porque domingo é o dia del Senhor, porque o Senhor Jesus ressuscitou um dia domingo. Por isso, domingo por la manhã você tem que estar na igreja, porque é o dia del Senhor, é o dia del Senhor. E nós nombrávamos o domingo como o dia del Senhor. Pero este dia aqui del Senhor é muito mais de lo que nós falávamos. É muito mais que um dia domingo. Este dia del Senhor aqui reúne todos os acontecimentos apocalípticos. E neste dia aqui, Deus revelou todo o Apocalipse para Juan. Ele começou a revelar todo o Apocalipse. Então, o dia del Senhor não é solamente um dia domingo. O dia del Senhor significa todos os acontecimentos apocalípticos. Todo o que vamos a estudar em estes 22 capítulos se resume em uma sola coisa: en el dia del Senhor. Então, dia del Senhor significa a segunda venida de Jesucristo e todos os acontecimentos que vão a suceder durante todo o desenlace apocalíptico. Todo isso que estamos estudando e que seguiremos estudando hasta o capítulo 22 significa o dia del Senhor. Em outras palavras, para não hacerla larga, todo o Apocalipse se resume em isso: el dia del Senhor. Que é o Apocalipse? El dia del Senhor. Eu estava em el Espírito en el dia del Senhor e oí detrás de mim uma gran voz, como de quê? Como de trompeta. Então, veja que
Juan escuchou uma voz detrás de ele como de trompeta. Não significa que ele escutou uma trompeta. Não é isso. Mas al dizer como de trompeta, significa que o que ele escutou era muito importante. Era de suma importância. Porque a trompeta em Israel só era sonada, só era tocada quando algo muito importante ia a ser dicho ou ia a suceder. Por exemplo, se o país fuera ser atacado por um exército inimigo, então se tocava que a trompeta. Hasta hoje tem esse sistema de sirena allá em Israel. E quando Israel está sendo atacado, suena uma sirena potentíssima e já cada quem sabe de onde apresentar-se para defender o país. Pero naquele entonces não havia sirena elétrica como os recursos que temos hoje de eletricidade, etc. Então, eles usavam trompetas, cuernos de animais. E cada toque que se dava enviava um mensagem. Se o país estivesse sendo atacado por um exército inimigo, o toque era de uma maneira. Se o toque era porque o rei queria falar com todas as pessoas, então o toque era para uma reunião para que se congregara todos os príncipes e todo o povo, porque o rei ia falar, ou o sacerdote ia falar. Dependendo do toque de trompeta, então era o anúncio que se ia a dar, e as pessoas já sabiam, por la forma que se estava tocando a trompeta, de que se tratava aquele chamado. Pero nunca se tocava a trompeta rugando, nunca se tocava uma trompeta aleatoriamente, de qualquer maneira, porque sim, porque nos gusta tocar a trompeta como vamos a um partido de futebol e quedamos tocando uma trompetita. E não era isso, era algo muito sério. Tocar a trompeta era o pré-anúncio de algo muito importante. Ou o rei ia falar, ou o sacerdote ia falar, ou o país estava sendo atacado por um exército inimigo e havia que preparar-se para aquele ataque. Então, quando ele disse aqui, e oí detrás de mim uma grande voz como de trompeta, significa que o que Juan escutou era demasiado importante. E que é o que Juan escutou? Ele escutou ao Senhor Jesus hablando com ele. O próprio Senhor Jesus falou com Juan, e Juan estava de espalda. E quando Juan se volteou para ver quem estava falando com ele, ele quedou frente a frente, cara a cara com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, para que não quedasse dúvida em Juan, ele reafirmou que ele era o alfa e o omega, como ele falou no versículo 8, se acuerda que hablamos, eu sou o alfa e o omega, o grande eu sou, se acuerda? Ele volveu a falar para que não quedasse dúvida nele, que era o próprio Senhor Jesus quem estava falando com ele. E é o que disse acá, mira, versículo 11, que decía. Vamos a ler o versículo 10. Eu estava en el Espírito en el día del Senhor, e oí detrás de mim uma gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estão em Ásia. Quais são as 7 iglesias? A Efeso, 1. Esmirna, 2. Pérgamo, 3. Tiatira, 4. Sardis, 5. Filadélfia, 6. E Laodiceia, 7. Então, veja você que o Senhor Jesus, então, foi a voz que falou detrás de ele, dizendo: eu sou o alfa e o omega, o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o mesmo que falou contigo aqui no versículo 8, ¿verdad? Eu sou o mesmo que estou falando contigo agora. E aí então Juan, quando escutou aquela voz de Jesus falando,
ele se volteou para ver quem falava com ele. E mira o que aconteceu. Versículo 12: e me volvi para ver a voz que falava comigo. E vuelto, vi 7 candeleiros de ouro. Então, veja que o Senhor Jesus falou com Juan, dizendo que todo o que ele estava vendo, ou iba a ver, ele deveria escrever aonde? Em um livro. Que livro é este? O Apocalipse. É este livro que está em sua mão agora. Este livro que está em sua mão agora, que você está lendo, é o livro que Juan escreveu. Que o Senhor Jesus revelou para ele. Escreve todo o que vês. Aqui, ó, escreve em um livro. Que coisa maravilhosa. Diz aqui, ó, escreve em um livro. Versículo 11, que dizia: eu sou o alfa e o omega, o primeiro e o último. Escreve em um livro lo que vês e envia-lo a las 7 igrejas. Então, todo lo que usted lê no Apocalipse foi revelado por el Senhor Jesus, e Juan escreveu em um livro. E este livro é o livro de Apocalipse. Veja que coisa maravilhosa. 2000 anos se han passado, e agora temos em nossa mão o mesmo livro que Juan escreveu, o livro de Apocalipse. Então, o contenido do Apocalipse é demasiado importante. É muito importante. E quando Jesus falou: escreve lo que vês a las 7 igrejas, este número 7, em la posição geográfica que queda nestas 7 igrejas, é muito interessante. Se você vê o mapa onde estão estas 7 cidades, estas 7 igrejas, ela hace um círculo assim, ó, 360 graus. Se você vá apontando cada cidade que se habla aqui destas 7 igrejas, forma exatamente um círculo, dando a entender que o mensagem do Apocalipse é um mensagem universal, que serve para todas as igrejas como instituições, como também para todas as igrejas como indivíduo, porque existe a igreja como instituição, a igreja cristiana do Espírito Santo, a igreja bautista, a igreja presbiteriana, denominação, pero o mensagem do Apocalipse é para a igreja também como indivíduo. Você tem que entender que você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja como indivíduo. É muito fácil, é muito conveniente mirar a igreja como em sua totalidade, como instituição. Se você agarra o mensagem do Apocalipse como se fora para a igreja, como instituição, você vai a esquivar-se de sua responsabilidade como indivíduo. Você tem que entender que este mensagem é para você, personalmente para você como indivíduo. E que você, sim ou sim, está encarrada a esta palavra. Você está encarrado, você está embutido adentro de uma destas 7 igrejas. Então, o Senhor Jesus mandou que se escreviera o Apocalipse para estas 7 igrejas, que se enviara as cartas do Apocalipse, o mensagem de todo o que ele iba a ver, que se enviara para as 7 igrejas, fazendo um círculo de 360 graus, mostrando que aquele mensagem não era solamente para aquelas 7 igrejas de aquela época, mas eram para todas as igrejas do mundo em as diferentes épocas. E cada uma destas igrejas tem uma conexão tanto com as épocas que já passaram, como também com a situação espiritual que vive cada cristiano. E nós outros, em las próximas semanas, estaremos estudando igreja por igreja, igreja por igreja. E conforme vayamos estudando as igrejas, você então vai descobrir
¿A qual destas 7 igrejas você pertenece? Você poderá ser encontrado dentro da igreja de Efeso. Talvez você pode estar dentro da igreja de Esmirna, ou a igreja de Pérgamo, ou Tiatira, Sardis, Filadélfia ou Laodiceia. Destas 7 igrejas que vamos a estudar, solamente 2 igrejas estavam preparadas para a venida de Jesucristo. E 5 igrejas de las 7 igrejas tinham problemas espirituais. Isso significa que poucas pessoas dentro da igreja estão preparadas para quê? Para a segunda venida de Jesucristo. A maioria das pessoas não estão quê? Preparadas. Se Cristo volver agora para arrebatar a igreja, será que você está preparado? Será que você está preparada para o arrebatamento? Para a segunda venida de Jesucristo? Se Jesus volver agora para arrebatar a igreja, você seria levado ou seria derrada atrás? Você deveria pensar isso. Como está você espiritualmente? Como está a sua relação com Deus? Quem é você quando você sai da igreja? Como você vive allá afuera? Quem é você aqui dentro e quem é você fora da igreja? Como atua você em seu trabalho? Como atua você em sua casa? Como atua você allá na escola, na universidade que você está estudando? Como é você fora da igreja? Porque ser de Deus aqui dentro da igreja não é muito difícil. Aqui dentro todos têm cara de ovelhitas, de angelitos. Pero e fora da igreja? Você tem cara de ángel ou cara de diablo, de diablito? Aqui dentro você é um angelito e aí fora você é uma diablita, diablita. Quem é você fora da igreja? Como você atua? Se Jesus volver a hoje, você estaria listo para o arrebatamento? Ou você seria derrado atrás? Pense nisso. De las 7 igrejas apocalípticas, solamente 2 igrejas estavam listas, al dia com Deus, preparadas para a salvação. As outras 5, Jesus hizo críticas en el comportamento moral, social e espiritual de ellas, e digo que se ellas não se arrepentiessem, ellas perderiam a salvação. Então, você tem que poner muchísima atenção em las próximas semanas, conforme vayamos estudando cada carta apocalíptica. Você tem que poner bastante atenção, porque você vai a ubicar-se. Em qual igreja está você? Você vai identificar-se com uma destas 7 igrejas. Você vai dizer: uau, esta igreja sou eu sou esta pessoa, eu estou dentro desta igreja cá, e aqui Jesus está falando que tenho que corrigir-me de isso, então eu vou a corrigir-me. Agora, se você estiver dentro de uma das 2 igrejas que não tem nenhuma repreensão por parte do Senhor Jesus, então você não tem que estar preocupado com nada, porque você está listo para a segunda venida de Jesucristo. Pero se você se dá conta que conforme vayamos estudando estas cartas apocalípticas, você se dá conta que você está em uma das igrejas onde houve uma repreensão por parte de Jesus, então você tem que corrigir-se lo mais rápido possível, para que você salga desta igreja que você está, que não estava preparada, e se encaje e se introduzca dentro de uma das 2 igrejas que sim estavam preparadas para o regresso de Jesus. Amém? Então, a próxima semana vamos a começar a falar sobre estas igrejas. Pero lo que quero deixar claro aqui para você é que quando Juan se volvió
para ver a voz que falava com ele, ele quedou frente a frente com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus começou a revelar-lhe o mensagem apocalíptico, e ele começou a falar com as 7 igrejas. Estes mensagens são maravilhosos, porque é como se o Senhor Jesus estivesse fazendo os últimos preparativos. Sabe quando você escreve um texto e depois você repassa para corrigir os errores ortográficos, poner as comas, as pontuações, las tildes, e você começa a revisar o texto antes de enviá-lo para ver se você não escreveu nenhuma coisa mal? É isso o que Jesus faz através destas 7 igrejas apocalípticas. Ele está fazendo os últimos arreglos, os últimos detalhes para a sua segunda venida, quando ele vendrá arrebatar sua igreja para levá-la para participar de las bodas del Cordeiro de Deus allá en el cielo. Quando uma pessoa vai casar-se, faltando uma semana para o dia de sua boda, ela começa já a ser os últimos os últimos preparativos. Ela começa a ver que é o que está faltando, que é o que não falta, como quedou isso, como quedou aquilo, se está confirmado o fotógrafo para tomar as fotos, o salão de fiesta, as comidas, as bebidas, os invitados. Ela começa a fazer as últimas pruebas de seu vestido de quê? De novia, porque quizá ela engordou um pouquinho e já não está cabiendo el vestido, ella tiene que hacer una dietita para bajar un poquito, que engordó en el proceso que hizo el vestido de novia. El novio comienza a provar su traje de que va a casarse, ve el anillo, ella repassa todo como haciendo los últimos preparativos para el día de la boda. Estas cartas apocalípticas aqui são exatamente los últimos preparativos, las últimas instrucciones, las últimas advertencias, la última de las últimas, de la última oportunidad que Jesús está dando para cada persona antes de arrebatar la iglesia. Amém? Amém? Está compreendendo? Então, por el amor de Deus, quando você venga los miércoles e nas próximas semanas, quando já entremos em las cartas apocalípticas, você tem que estar muito atento, muito atenta, muito enfocado em todo o que estaremos falando, porque você vai a ser preparado para a segunda venida de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quedou claro? Então vamos parar por aqui hoje e na próxima semana vamos a seguir vendo o que o Senhor Jesus falou com Juan. Pero eu quero mostrar aqui agora o vídeo, uma ilustração mostrando o momento que Juan foi levado para o cielo, se encontrava em espírito e que o Senhor Jesus falou detrás de ele e ele começou a escutar a revelação do Apocalipse. E o momento que Juan se voltea para falar com Jesus, ou para escutar o que Jesus estava falando, e depois que Jesus acabou de falar com ele, aconteceu algo muito interessante com Juan. Juan se desmayou. Juan caiu desmayado no cielo. E vamos falar de isso na próxima semana, porque esta caída de Juan deu a oportunidade para que um pastor endemoniado, lleno de demônios, allá em Estados Unidos, inventara uma doutrina diabólica, e esta doutrina diabólica que lá chamamos de câncer espiritual, é um câncer espiritual. Esta doutrina ha dado a volta por todo o mundo, e vamos falar de isso na próxima semana. Um câncer espiritual que se deu início em Estados Unidos e que hoje ha dado a volta por todo o mundo, e muitas igrejas cristianas evangélicas han aceptado
esta doutrina que está apoiada no momento que Juan escutou a voz de Jesus e caiu desmaiado ao piso. E de aí nasceu uma doutrina que vamos falar o nome de ela para você e lo maligna que é esta doutrina. Então, na semana passada nós mostramos Juan sendo enviado para a isla de Patmos, se acorda? Mostramos este vídeo. Agora vamos a ver o momento que o Senhor Jesus lo lleva para o cielo e habla com ele. Vamos a ver um momento. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Lo que ves, escribe en el libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan vio al Señor Jesucristo, el Mesías, en toda su gloria y majestad. Então você vê que quando Juan viu ao Senhor Jesus, ele se caiu. Vamos falar de isso, desta caída, na próxima semana. E você vai ser vacunado contra este câncer espiritual que nasceu em Estados Unidos e ha dado a volta, e aqui em Costa Rica há este câncer espiritual, infelizmente, ha chegado aqui em Costa Rica, e você saberá que doutrina satânica é esta, que está dentro de algumas igrejas evangélicas cristianas, que engana as pessoas, e você vai entender por que Juan caiu quando escutou a voz de Jesus. Você vai entender a verdadeira caída de Juan, e não a falsa caída, que esta doutrina nascida em Estados Unidos, chamada faunerosis, se chama a doutrina faunerosis, é uma doutrina diabólica, e vamos então vacunar a você na próxima semana em contra desta doutrina. Quedou claro? Sim ou não? Então ponga-se de pé para que podamos buscar o Espírito Santo